Tá ajeitando aqui, pera. Ajeitei. Bom, galera, terceira vez que tô tentando gravar esse vídeo. Não tô com mais paciência. Sei que já vou ler minha cartinha aqui. Pior que tá escrito mesmo. Quem tá achando que não tem nada escrito aqui, ó. Mas bom, pessoal, vamos ver o vídeo cujo título é As Águas Mais Perigosas do Mundo, do canal 13TH Dead Jack. Quanto visualização? É de uma semana atrás, eu não sei de que dia. Esse vídeo aqui, vou logo, vai. É de react. Misteriosas do fundo do mar. Eu disse que o nosso planeta deveria se chamar Planeta Água e não Planeta Terra, visto que 70% da superfície dele é coberta de água. A água também é um recurso essencial para a vida humana, para os animais e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar das águas mais perigosas do mundo. Águas que te fariam mal, te deixariam doente ou até mesmo te matariam muito rápido. Então é isso, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, eu sou o Dead Jack. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E hoje Assim. vamos falar sobre as águas mais perigosas do mundo. Esse lago foi descoberto numa ilha do Caribe em 1875 Ô por Lago Velho, dois hein? ingleses. E como o próprio nome sugere, o Lago Fervente de Dominica é um lago cujas águas estão sempre extremamente quentes. Elas estão sempre fervendo. É impossível se banhar nesse lago, porque você simplesmente seria escaldado nas águas. Para vocês terem ideia, foi medida a temperatura nas margens do rio, e ela sempre está entre 80 e 90 graus. Isso nas margens, porque nunca conseguiram medir a temperatura do centro do lago mesmo, que é muito mais quente. Como vocês podem ver aí na imagem, chega a borbulhar. Isso tudo acontece por causa da atividade vulcânica muito forte nessa ilha. Para vocês terem ideia, nessa mesma ilha onde está esse lago, tem 5 vulcões. E são eles os responsáveis por fazerem ferver todos os 60 metros de coração do lago. Há muito tempo atrás, esse era o rio Cítarum, na Indonésia. Ele era usado para pesca, agricultura, para o dia a dia das pessoas e para a sobrevivência dos animais, claro. Esse é o rio Cítarum hoje em dia. Tão poluído que em certos pontos, se você olhar de cima, nem consegue ver que tem água embaixo. Porque nesse rio tem tanto, mas tanto lixo, que a sujeira já criou uma crosta que flutua em cima da água. Mas também tem lixo embaixo e muita coisa misturada na água em si. A explicação para isso tudo é bem simples: o descaso do governo. Nossa. A população nessa região cresceu muito com os anos se passando, mas o governo nunca se preocupou com um saneamento básico ou com leis para punir as várias fábricas que foram construídas nas margens do rio. Ou seja, além do rio ser usado como lixão, as fábricas expelem resíduos químicos, misturas tóxicas, etc., Essa ilha tá dentro da água, ferrada. enquanto as pessoas também usam o rio como lixão e como esgoto. As águas desse rio, hoje em dia, são uma fonte monstruosa de incontáveis doenças. Galera de São Paulo, vocês acham que o rio Tietê é poluído? Óbvio que ele é, né? Mas saibam que o Tietê não chega nem aos pés desse rio, que é tão poluído, mas tão poluído, que foi colocado na lista dos 15 lugares mais tóxicos do mundo, compartilhando lugar com Chernobyl.
Acharam a história do rio Cítaron triste? E se eu disser que Tem na que mudar China existem minha vários e webcam toda vários hora, hein? rios e lagos assim? A China não é só o país mais populoso do mundo, mas também o país mais poluído do mundo. Que Todos isso? vocês devem saber que lá o trabalho escravo e a exploração rola solta. O governo simplesmente não se preocupa com a qualidade de vida humana. Muitas pessoas não têm nem saneamento básico. A poluição é tanta que às vezes acontecem até as neblinas de poluição tomando conta das cidades. E os rios e os lagos e os animais que vivem neles também pagam a conta. São dezenas e dezenas de rios e lagos muito poluídos. Para vocês terem ideia, na China existem as chamadas vilas de câncer. São regiões onde as pessoas não têm acesso à água potável e são obrigadas a consumir esse tipo de água para sobreviver. E nessas regiões, o número de pessoas com câncer e com várias outras Nossa, doenças é muito elevado. É uma coisa realmente muito triste. Mais uma vez, temos um ato de imprudência humana. A história começa na década de 40, na Rússia. Era Jesus, época de Guerra Fria e a pressa para criar novas 1940. tecnologias e novas armas estava a todo vapor. A Rússia construiu uma cidade industrial, um tipo de fábrica, para produzir armas nucleares. O planejamento foi feito, a coisa toda foi construída, milhares de pessoas contratadas, e só quando tudo já estava funcionando, eles perceberam que no planejamento de tudo não estava decidido o lugar onde iriam jogar os resíduos radioativos, o lixo radioativo. E o que decidiram fazer? Jogar tudo num rio chamado Techa, sendo que esse rio Techa Cadê aquela era o multidão atrás de mim, responsável ó? por Esperando isso fornecer aqui. água potável para 39 cidades e mais Vou nem querer algumas editar essa aldeias. merda fazendo Daí, aquele negócio já assim viram, na né? testa. Vou nem Só fazer. depois de 3 anos, depois de muitas pessoas envenenadas com radioatividade, depois de perceberem os altos níveis de radiação que Não, estavam mas ela tá vindo do rio falhando, né? Techa, a União Soviética decidiu planejar Tô falando pro melhor as seu ar, coisas. Mas o pior de pro seu tudo lado. é que a decisão deles não foi tão boa assim. Eles simplesmente escolheram um lago mais isolado para jogar tudo, que é o Lago Eu tô fazendo Karachay. isso por causa do Um negócio. grande engano. Só para vocês terem um exemplo do que já aconteceu lá. Em 1967, houve uma grande seca que fez muita água do Lago Karachay evaporar, e toda a radiação dessa água que foi evaporada se dispersou no vento e formou uma poeira tóxica que percorreu mais de 2,3 mil quilômetros quadrados. 2,3 mil quilômetros quadrados, contaminando cerca de 500 mil pessoas. Nessa foto, vocês podem ver uma comparação de cima do lago no século XX A e daqui tá no século beleza e XXI. tá, mas a da outra. Tá beleza não. Tá vivo ainda, eu acho. Quem aí já assistiu o vídeo da medusa nuclear aqui no canal, vídeo antigo onde eu narrava muito mal, aliás, sabe que 300 röntgens, 300 pontos de radiação, é capaz de matar uma pessoa. E galera, esse lago emite 600 de radiação por hora. 5 minutos perto dele e você consegue problemas de saúde pro resto da vida. Meia hora perto dele e você morre.
1 hora lá nas margens do rio e você não vai conseguir nem chegar num hospital vivo. E isso é só o que ele emite de radiação se você estiver perto. Um rápido toque, um mergulho nessas águas e Ainda bem que eu você fiz a barba já agora há pouco. levantaria muito mal, com certeza. Um mergulho e você morre. Há mais de 30 anos atrás, numa aldeia perto do lago Nyos, na África, era madrugada. A maioria das pessoas Virei estavam Chaves dormindo agora. e simplesmente Pode apagar se acordaram quiser. já morrendo asfixiadas, sem conseguir respirar. Cerca de 1.800 pessoas morreram naquela noite e os especialistas concluíram depois que essas pessoas foram vítimas de algum gás que teria asfixiado elas. Na época, chegaram até a pensar mesmo que foi algum tipo de terrorismo químico, mas alguns anos mais tarde descobriram que na verdade a resposta estava bem abaixo de seus pés, abaixo das águas. Acontece que na África existem muitos e muitos dos que hoje em dia são chamados de lagos bomba relógio. O maior e o mais perigoso de todos é o lago Kivu, porque além de ser muito grande, ele está localizado Água numa tá área de pegando terremotos fogo. e Que rodeado por isso? vulcões. Mas Mano afinal, do céu. o que esses lagos bomba relógio fazem? Vou explicar para vocês agora. Acontece que o fundo dessas águas, bem no fundo mesmo desses Ah, tem lagos, negócio é vulcânico, é isso? repleto de gás carbônico Ah, que sabia chega que ia até ter as isso. águas Meio, através de mano. fendas vulcânicas. Sabia. Esses gases só não sobem até a superfície justamente por Sabia causa de da porra nenhuma, própria só que não. pressão da Eu já água, sei desse entendem? negócio já. A própria água mantém os gases Sim, sim, lá o gás embaixo, carbônico ele fica mas embaixo, aí ele tipo, não os consegue gases passar ficam da lá água. só se acumulando É, e isso faz a coisa toda virar uma bomba gigante. Lembram que eu quando esse falei que o negócio lago explodiu, Kivu ferrou. fica em área vulcânica e de terremoto? Pois é, Nossa, qualquer um desses ferrou. fenômenos naturais poderia fazer essa bomba relógio explodir. E aí, já acha que a história já tá bem ruim? Calma que vai piorar. Não No fala isso, lago não. Kivu ainda existem bactérias que convertem gás carbônico em metano. O gás Não. carbônico Ah, sufoca já é os seres demais. humanos, enquanto o metano, quando entra em contato com o oxigênio, se torna altamente explosivo. Não, não. E o pior de tudo, Ó, os África. cientistas calculam que Ó, embaixo do lago Kivu boa existem sorte aí, 1000 porque vezes depois mais gás dessa notícia aí, carbônico ó. que o lago Nyos, o lago que já matou 1.800 pessoas, que eu Que expliquei para isso, vocês África? lá no começo, Nossa, lembram? Isso só na fora África o tem esses metano, negócios? Que ou isso? seja, o lago Kivu realmente é uma gigantesca bomba relógio. É Tá até isso então, pegando galera. fogo a água, Espero mano. que tenham gostado de mais um vídeo. Se você não faz parte aqui do Vou canal, deixar. se inscreve, dá uma Ainda volta tem aí, parte dá 2, uma vou olhada nos... clicar só pra ver, Jesus. Eu vou deixar o like em questão de alguns Olá, minutos, eu olá! volto. Eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E nesse vídeo, nós vamos continuar falando das águas mais perigosas do mundo. Águas tóxicas, águas ácidas e águas perigosas de se navegar. E eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você não vai querer nem triscar nessas águas. E caso você não tenha visto a primeira parte, o link vai estar aí na descrição, ok? Nem Então, chegar perto da bora começar. margem floresta. Public Creek, ou Riacho Borbulhante, nos Estados Unidos. Ganhou esse nome, esse apelido, né? Ainda no século XX. Olhando assim de cima,
nem podemos imaginar o cenário aterrorizante que deve ser aí embaixo. Isso porque no século XX existiam algumas empresas frigoríficas funcionando nos arredores dessas águas, empresas que vendiam carne embalada. Então é isso que vocês já devem estar imaginando aí. Não me diga. Temos aqui mais uma empresa que usava um riacho, um lago ou um rio como esgoto, como lixão. Mas, ao contrário das outras, as empresas aqui não jogavam misturas químicas ou tóxicas na água, e sim restos de animais. O fundo desse riacho é coberto de ossadas, carcaças, restos de cadáveres de animais, sem falar nas centenas de litros de sangue de animais que foram despejados aí ao longo dos anos. E com a água ficando tão poluída de sangue, ossos e tripas, os peixes que viviam aí também acabaram morrendo, o que só ajudou a aumentar o número de coisas em decomposição no riacho borbulhante. Na época que isso tudo aconteceu, os peixes que morreram acabaram dando lugar para uma infestação enorme de sanguessugas. E enfim, galera, justamente por causa da decomposição de tudo que foi jogado aí, o lago começou a borbulhar metano, aquele gás inflamável que existe no fundo do lago Kivu, e também uma coisa chamada sulfeto de hidrogênio. E se você não sabe o que é isso, vou deixar a Wikipédia falar por mim. Sulfeto de hidrogênio é um gás com odor de ovos podres e carne em decomposição. E também é um composto corrosivo, venenoso e gasoso. E aí, teria coragem de dar um mergulho? Enfim, o governo de Chicago investiu 2,6 milhões de dólares para começar a buscar soluções para a restauração desse rio. Então talvez daqui algumas décadas ele volte a ser o que já foi um dia. O Rio Tinto, na Espanha, é conhecido desde os tempos antigos do domínio romano. E desde sempre ele teve essa cor e sempre foi muito ácido. Isso porque essas águas têm muitos tipos de metais, minerais misturados nela e quase nenhum oxigênio. E sendo assim, o Rio Tinto é um ambiente hostil para quase todas as formas de vida. Durante séculos e séculos, esse rio foi considerado como morto, ou seja, todo mundo acreditava que esse rio não tinha nenhuma mesma forma de vida. Foi só nos últimos anos, de pouco tempo para cá, que a humanidade descobriu uma espécie de alga microscópica que consegue viver nas condições extremas do rio, porque essa espécie de alga se alimenta justamente de minerais. Galera, eu não sou nenhum cientista, sou só um curioso, assim como vocês. E pesquisando aqui, eu descobri que o pH das águas do Rio Tinto é 1,2. O pH é uma medida, uma forma de medir a acidez das coisas. E olhem só, o suco gástrico que produzimos em nossos estômagos para dissolver o que comemos tem pH 2. O ácido sulfúrico, aquele ácido de bateria mesmo, tem pH menor que 1. O nível de acidez do Rio Tinto está entre essas duas coisas. Como eu disse para vocês, 1,2. O Triângulo do Dragão, perto do Japão, e o Triângulo das Bermudas, perto dos Estados Unidos. Acho que esses dois dispensam apresentações, não é? Não são só águas perigosas de se navegar, como também um céu muito perigoso para se voar. E mais do que isso, com certeza,
Os dois triângulos são dois dos maiores mistérios da humanidade até hoje. Várias embarcações e aviões desapareceram nessas águas, e desapareceram mesmo. Nem os destroços foram achados no fundo das águas. Cada mistério, cada caso que aconteceu, cada um é bem diferente do outro. Perda de contato pelo rádio, os aparelhos entrando em pane, bússolas ficando loucas, tempestades vindas do nada, pilotos começando a falar coisas estranhas e sem sentido, avistamento de OVNIs e por aí vai. As teorias e explicações são muitas. Metano no fundo das águas, eletromagnetismo, simples tempestades naturais e até mesmo coisas envolvendo alienígenas. Mas são só especulações e teorias, nada comprovado. No ano de 2016, saiu até um documentário de uma emissora de TV americana que supostamente dava a explicação para o que acontecia no Triângulo das Bermudas. O documentário dizia que uma formação de nuvens estranhas e bem peculiar bombardeava as águas e causava ondas de até 15 metros que afundavam as embarcações. Muitos sites e muitos canais ruins de YouTube começaram a postar essa explicação bem meia boca, porque essa explicação não respondia sobre os aviões, a pane nos aparelhos, os avistamentos e todas as outras coisas estranhas. E o pior de tudo é que depois de um tempo desse documentário vir à tona, os próprios cientistas envolvidos no documentário decidiram se declarar, porque a emissora tinha editado tudo e cortado muita coisa da explicação deles para fazer algo sensacionalista, para fazer algo falso. Porque esse fenômeno de nuvens descarregando bombas de ar acontece no mundo todo. Enfim, galera, fica prometido aqui um vídeo falando tudo sobre o Triângulo do Dragão e outro falando sobre o Triângulo das Bermudas no futuro. Daquele jeito que vocês gostam, só com verdades, explicando tudo e ainda desmentindo o que já falaram de errado por aí. E agora encerramos, essa nossa dupla de vídeos falando sobre águas mais perigosas do mundo. Espero que vocês tenham curtido e agora a gente volta para nossa programação um pouco Boa mais noite aí, pesada de galera. terror. Tchau, valeu então. aí, falou. Espero ver vocês aqui no Até o próximo vídeo que sairá Valeu. semana que vem. Tchau!